Pronto, Rafa. Muito boa noite, sejam bem-vindos todos. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui a esse evento organizado pelo movimento Salve o Rio Itapanhaú. Então, hoje estamos dando início ao ciclo Webséries Itapanhaú, com o objetivo de informar e divulgar os trabalhos realizados por esse movimento e os esforços desse coletivo em defender o patrimônio natural desta região. Para dar início a esse ciclo de debates, o tema de hoje será a flora da Serra do Mar e os impactos da transposição do rio Itapanhaú. Nosso convidado de hoje é o Lucas Henrique Gomes Rigueiral. Ele é mestre em botânica, graduado como bacharel e licenciado em ciências biológicas pela Universidade de Mogi das Cruzes, UMC. Possui extensão acadêmica em biologia vegetal, biologia marinha, geociências, educação ambiental, ecoturismo e turismo cultural. Atuou profissionalmente na gestão do Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo São Sebastião, através do trabalho de ecoturismo que desenvolve com a sua empresa Eco Experience desde 2015. Pesquisador científico na área de taxonomia vegetal e etnobotânica. Presidente da ASCAM, Associação de Surf, Cultura e Ambiente de Camburi, e coordenador do projeto socioambiental Litoral Limpo. Também desenvolve trabalhos como técnico em licenciamento ambiental. Antes de darmos início à nossa transmissão de hoje, gostaria de pedir a todos que estão nos acompanhando para dar um apoio nas nossas redes sociais. Facebook, não a transposição do Rio Itapanhaú, no Instagram, Salve o Rio Itapanhaú, curtindo, comentando, compartilhando, pois o seu apoio é muito importante para o nosso trabalho. Então, nessa transmissão de hoje, nós teremos 4 tópicos para ser discutidos, e vocês podem ir enviando suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo, que a gente irá responder eles um por um, tá? Então, agora eu convido o nosso palestrante Lucas para poder dar início a esse debate de hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, Rafa, tudo bem? O pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui para conversar com o Rafael. E é muito importante esse tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu vou tentar trazer informações de maneira aberta para todo mundo e de fácil entendimento. O Rafael Roberto, para quem não conhece, é um biólogo que estudou na mesma universidade que eu, e ele é educador ambiental, atua profissionalmente com turismo e projetos socioambientais, é ativista do Greenpeace há 5 anos já, e membro da equipe técnica do movimento Salve o Rio Itapanhaú, que elaborou os estudos e vem com diversas ações para a gente ter os melhores resultados e a longo prazo para a natureza em geral. E o Rafa, a gente se conheceu, é bem legal, né? A nossa história, Rafa. A gente se conheceu na sua cidade natal, né? Que é Itaquaquecetuba, um lugar que quando eu fui pela primeira vez, eu fiquei até impressionado, porque como uma pessoa que gosta tanto da natureza, vem de um lugar onde há a ausência total da natureza. E quando eu cheguei na sua casa e subi e olhei ao redor de Itaquá e não vi nada, eu não vi uma árvore, eu só via construções e eu falei para você, Rafa, e você falou, é isso mesmo, meu parceiro. É disso Verdade. falando, né? E a gente, de longe, a gente via a Serra do Itapetí, né? Eu acho que ela dá vista ao fundo, né? Bem fundo, é a única Sim, dá para natureza. ver Mogi das Cruzes de lá. A gente via Mogi das Cruzes de lá. E a partir daí a gente começou com uma série de ações em defesa do meio ambiente e também valorizando o estudo da natureza, não só da botânica, mas tudo que diz respeito ao estudo dos recursos naturais, né? E hoje eu venho aqui para fazer essa apresentação sobre
a Serra do Mar, que é dentro da minha especialidade, que é a botânica. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês poderem ver, inclusive o Rafa. E aqui eu vou começar, aqui eu estou apresentando já. Eu vou começar simplesmente falando um pouco sobre o que é a botânica, né? Normalmente os estudantes, eles têm uma relação um pouco escolar com a botânica, onde eles aprendem na escola apenas e depois não tem muita relação com plantas, mas na verdade a origem da botânica vem muito antes disso, com Teófrasto, que é, era um estudioso da época de 372 a.C., um discípulo de Aristóteles, né? Onde ele escreveu os primeiros tratados sobre plantas. As áreas da botânica hoje já são diversas, né? A tecnologia já usa as plantas para diversas finalidades. Inclusive a taxonomia, que é o estudo de identificação das espécies, onde a gente descobre espécies novas, ou a gente estuda a quantidade de espécies que tem no lugar. A etnobotânica, que é o uso das espécies de plantas, diversos tipos de uso medicinal, uso culinário, e vários outros, até inclusive xamânicos e etc. Depende da cultura. A anatomia vegetal, que estuda os tecidos vegetais, como que são as células, como que as células se organizam, né, nas plantas. E a fisiologia vegetal, como é que as plantas realizam os seus processos fisiológicos, como que elas fazem, por exemplo, a fotossíntese, como que elas respiram, como que elas transpiram, como que elas produzem as suas substâncias. E aí por que que a gente poderia estudar botânica? Porque eu, quando comecei a estudar botânica, eu vi que 30,6% da superfície terrestre é floresta. Desde 1990, 129 milhões de hectares foram perdidos de floresta. E ainda, até hoje, a gente não conhece totalmente as espécies de plantas em geral que existem no planeta hoje. Contudo, a gente tem aqui no Brasil um projeto muito importante, que é o Flora do Brasil 2020, que vem tentando inventariar todas as espécies de plantas que existem no nosso país. Até agora são conhecidas mais de 46 mil espécies vegetais. Delas, 33 mil são espécies de plantas com flores, como essas que a gente conhece, tá? As pitangueiras, as azaleias, as tumbas. Aqui o nosso país é o segundo país com mais cobertura florestal do planeta, só perde para a Rússia, mas em termos de riqueza, em número de espécies, a gente tem muito mais espécies que a Rússia, tá? Aqui é um exemplo que eu sempre trago para os meus alunos. Por exemplo, uma foto de um ambiente. No caso, é a Praia Brava. Quem é daqui de São Sebastião deve conhecer. É um lugar que eu estudei muito a botânica. Então, a gente tem um retrato maior dela. E quando a gente vai se aproximando, a gente vê a riqueza de detalhes. E esses detalhes, a grande maioria são plantas. E quando a gente se aproxima mais, a gente vai olhando com mais nitidez para esses detalhes. Então, a gente já de uma floresta aberta, a gente já vê um tronco dentro dessa floresta com várias espécies de plantas que estão associadas a esse tronco, como o musgo, as bromélias, as orquídeas, samambaias e líquens, várias espécies no mesmo retrato. E aí, aproximando mais ainda, a gente ainda vê mais coisas. No caso, são, né, as estruturas reprodutivas do musgo, que tem associado a ele gotas d'água, né? Os líquens e vários detalhes na casca dessa árvore. E vários outros detalhes, como essa micro-orquídea e as suas flores, que são menores que o seu dedo mindinho, tá bom? Flores de um cactus que vive em árvores, né? Adaptado aqui na Mata Atlântica. Então, na Mata Atlântica, os cactos se adaptaram para viver nas árvores e não no solo, onde é úmido demais para eles. Então, eles são extremamente adaptados, eles vivem como epífitas, que são plantas que vivem nas árvores, apoiadas nelas. E essa, ao lado direito, é a flor desse cactus, se chama Ripsalis. Tá? Outra Ripsalis, que é outro cactus, né? Se adaptou com o seu caule um pouco diferenciado. Bom,
A minha formação foi na botânica, aqui eu mostro um pouco como é o nosso trabalho, esse era o meu laboratório, onde eu estudava botânica. Aqui foram alguns trabalhos que nós botânicos fazemos, que é estudar as espécies onde elas vivem, ou nos herbários, e levar para a população essa informação de que elas existem, elas estão lá e elas vivem nesse local e quais as características delas. E a gente publica essas informações para todo mundo ficar sabendo da existência delas, porque quando você sabe da existência de alguma coisa, você passa a querer proteger ela, ou você passa, pelo menos, a saber que ela existe, quem sabe até gostar dela. No caso, eram os hibiscos, eles são muito lindos, e foi impossível não gostar deles, eles com toda essa beleza, principalmente na flor, que é enorme. E aqui é uma essicata, que é onde a gente registra, né, a planta e ela fica registrada num herbário, tá bom? Aqui eu queria mostrar agora para você, falando um pouco mais sobre a Mata Atlântica, né, que esse é o tema, porque a gente está falando sobre a Serra do Mar, então essa serra enorme que segue paralela à costa atlântica, aqui no mar, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ela é coberta por Mata Atlântica, que é um conjunto de várias florestas diferentes uma das outras, que se distribui desde o topo da Serra do Mar e os seus planaltos, até as planícies arenosas do litoral, tá? E o que tem de importante essa Mata Atlântica aí, né? Ela é uma das florestas mais biodiversas do planeta, que significa que é a área natural que possivelmente tem mais espécies no planeta, tá? São mais de 15 mil espécies de angiosperma, de plantas com flores. Hoje, contamos com apenas 12 a 16% da cobertura original da Mata Atlântica. Então, apenas resta 12 a 16% da Mata Atlântica. Esse é um dado mais recente, tá? Que leva em consideração também os fragmentos de Mata Atlântica que estão perdidos por aí, tá? E isolados, tá? Bom, apenas 8% da Mata Atlântica está dentro de unidades de conservação. E grande parte desses 8% está dentro da Serra do Mar. Então, a Serra do Mar, ela guarda, ela protege, basicamente, aqui no Brasil, o que resta da Mata Atlântica. Então, é muito importante preservar isso, tá? Aqui tem um mapa para explicar melhor essa relação. Aqui tem uma imagem, né? Não uma imagem verdadeira, mas as estatísticas mostram que, originalmente, a Mata Atlântica se expandia por todo esse território, avançando para o interior de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, se distribuindo por todo o litoral do país. Era assim a Mata Atlântica, com todas as suas diferentes formações florestais. E a situação hoje é essa que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Aqui são os remanescentes, são esses pontos pretos. Então, nos pontos pretos é onde a gente ainda tem Mata Atlântica. E na área cinza é onde a Mata Atlântica foi devastada, tá bom? Então, ela foi totalmente fragmentada. E o único lugar onde ela segue de maneira robusta, conjunta, é na Serra do Mar, por conta dessa magnitude que tem a Serra do Mar. Ela acaba se autoprotegendo porque ela foi, nas últimas décadas, quase inacessível para o ser humano poder construir e fazer o uso. E a criação do Parque Estadual Serra do Mar foi muito importante em 1977 para a preservação da Mata Atlântica no Brasil, tá bom? E os animais que vivem na Mata Atlântica são vários, né? Existem mais de 2.100 espécies de animais silvestres na Mata Atlântica. 383 são ameaçados de extinção. Então, a gente tem, junto com a perda da floresta, todos os animais, insetos, tudo isso que depende dessa floresta vai junto com ela. Acabam muitas espécies sensíveis se extinguindo também. Então, é uma grande perda.
Quando a gente derruba uma floresta, um pedaço, ou até uma árvore apenas, não é só não são só aqueles vegetais que a gente perde, é tudo que depende daquilo, tá? Porque as plantas são a base da vida no planeta, tá? As plantas que pegam a energia do sol e transformam em alimento para os animais poderem consumir, tá? Aqui são os exemplos dos animais que vivem e dependem das plantas na Mata Atlântica, tá bom? Esse é o mão pelada, para quem não conhece, o mão pelada, aqui acima à esquerda, a onça parda e uma anta, que é comum na Mata Atlântica da Serra do Mar, tá bom? Ela depende totalmente de árvores grandes, com frutos grandes, para ela poder comer e dispersar sementes. Conhecida como a jardineira da Mata Atlântica, né, a anta, né? É ela mesma. Essa é a jardineira. Ela depende totalmente das árvores e de uma paisagem intocada. As jararacas, as caninanas, né, as cobras corais. Aliás, essas duas estavam lutando aí no dia que eu vi elas. Estavam uma briga danada, Rafa. Bom, e as plantas? Existem mais de 20 mil espécies de planta na Mata Atlântica. 20 mil espécies de plantas. E ainda a gente não conhece tudo, é claro. Possuindo mais de 5 mil espécies que a floresta amazônica. Então, a gente tem a gente tem mais espécies na Mata Atlântica do que na floresta amazônica, tá? Dentro da Mata Atlântica, existem tipos de floresta, tipos de formações naturais. São mais de 5 fitofisionomias, que são tipos de formações. São muitas espécies de árvores gigantes, como o jequitibá, como o imbiruçu, como o jatobá, são, são árvores ícones para mim. Tá? Muitas espécies da Mata Atlântica são de uso medicinal. Tá? E essas plantas são a base para toda a vida animal, que nem eu já falei. Esse aqui é um cambucá, que é mais uma árvore ícone da Mata Atlântica. Essa já habita as planícies. Você não encontra ela em altitudes muito superiores, e ela produz muitos frutos em determinada época, que é essencial para os macacos pregos e várias outras espécies que dependem do cambucá. Tá? Esse aqui é uma figueira gigantesca, que não tem uma pessoa ali embaixo, mas a gente precisaria de umas 20 pessoas para fazer uma volta nessa árvore aqui. Ela é gigantesca, é um ficus, né, da Mata Atlântica. Ele não está numa altitude muito alta também, deve estar 30 metros de altitude. Tá? O samambaiaçu, que é um exemplo de espécie vegetal da Mata Atlântica, essa é uma, esse é um representante de planta primitivo, pré-histórico, eu posso dizer, né? Essa plantas similares a essas viveram há muito tempo atrás, quem sabe na época dos dinossauros, e elas continuam presentes hoje, né? O samambaiaçus. E esse nome, Samambaiaçu, significa em samambaia gigante, porque esse açu significa gigante. É igual jararaca e jararacuçu. Jararacuçu é a jararaca gigante, né? E esse é o samambaiaçu, do gênero Cyathea, bom, que é o falso xaxim. Aqui um tronco enorme de embiruçu, que a gente encontra em uma das trilhas aqui em São Sebastião, né? Com a sua raiz tabular, que serve para dar sustentação para esse peso gigante que essa árvore carrega, sendo que lá em cima dela existe uma toneladas de bromélias, orquídeas, cactáceas, gesneriáceas, né, aráceas, todas elas, né? Pequenas plantas como o musgo, que cobrem o chão de locais preservados, né? Plantas aquáticas que existem em brejos, ou brejos da planície arenosa, locais mais de pouca altitude, ou até brejos de altitude que existem na Mata Atlântica também. Essa é uma ninféa, tá? Uma ninféa, que é uma planta aquática, né? O caule dela fica submerso e ela deixa boiando praticamente a folha dela, onde ela capta a luz do sol, como se fosse um painel solar, e nesse caso ela expôs a flor dela para ser polinizada por abelha ali.
tá? É a flor de lótus, alguns consideram, né? Esse nome, flor de lótus, tá? A chuva de ouro, que é a Gomésia flexuosa, que é muito importante também, ela foi muito utilizada no paisagismo, ela é vendida, quem sabe, no mundo inteiro hoje, né? E ela veio aqui da Mata Atlântica, igual a maioria das orquídeas e bromélias comerciais que a gente tem no planeta, né? A maioria das orquídeas e bromélias que você vai ver em viveiros, em lojas, elas vieram da Mata Atlântica, tá? E a gente não recebe royalties por isso, a gente e etc. Bom, isso aqui é um pacová, é mais uma espécie aí típica da Mata Atlântica, só existe na Mata Atlântica, né? E o pacová é bem curioso. Tanto que são várias histórias, né, Rafa? O pacová, quando esse pseudobulbo, que é esse cabinho que é mais gordinho, ele é cheio de uma mucilagem. Então, quando você aperta ele, solta essa mucilagem e os índios, alguns amigos meus, dizem que ele é o condicionador natural, né? E realmente, quando você eu coloquei na cabeça de uma pessoa isso aí, o cabelo dela ficou todo melecado, mas depois que lavou, ficou sedoso, funcionou para covar, né? Foi bem legal. E outra Ripsalis, micro-orquídeas. Aqui, a Serra do Mar, então, galera, só para vocês poderem entender, ela é uma formação geológica granítica, basicamente, tá? Com extrusões de basalto, significa que ela é uma formação que foi o magma. Ela é uma formação granítica, significa que há cerca de 500 a 600 milhões de anos atrás, muito magma foi produzido aqui no nosso país. Sendo que aqui nem era América do Sul, aqui se chamava um supercontinente chamado Gondwana. E todas as nossas rochas aqui ao longo do nosso território foi formado, né? Então foi uma formação granítica com extrusões de basalto, que são esses veios de rocha escura que você encontra em alguns locais, como costões rochosos ou até cachoeiras, né? E, bom, ela tem uma altura média de 700 metros, ela vai desde a serra, desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro, com 1.500 quilômetros de extensão. Tá? Aqui a Serra do Mar, bom, a separação que ocorreu entre o nosso continente e a África ocorreu há mais ou menos 120 milhões de anos, tá? E foi o que desenhou ao longo do tempo toda a nossa costa litorânea. E foi assim que aconteceu, né? Foi um grande evento geológico de separação, formando a América do Sul e todo o nosso litoral. E ao longo dos 120 milhões de anos atrás para cá, as praias foram se formando aos poucos, depositando areia, areia. Então, há 120 milhões de anos houve uma separação e cerca de 50, 60 milhões de anos houve um sorgimento do nosso continente, expondo a Serra do Mar e formando ela ao longo do tempo, é claro. São processos que levam milhões de anos. Então, é óbvio que a gente tem que preservar isso, porque a nossa sociedade, tudo isso, tudo que a gente conhece, todas as pessoas que a gente conhece, todas as histórias que a gente conhece, não são nada, nada comparado à história da Serra do Mar, que envolve milhões de anos de formação. E a floresta que vive em cima dela também. Que se a Serra do Mar tem todos esses milhões de anos, muito provavelmente toda essa floresta é muito antiga também. Digamos que a Mata Atlântica é uma das florestas mais antigas do mundo, porque dessa formação, esse sorgimento da Serra do Mar e essa separação com a África, a gente vem recebendo umidade constante do nosso oceano, que foi fundamental para a nossa estabilidade climática e para a evolução das espécies que vivem na Serra do Mar. Então, isso é muito importante, entender isso, tá? O nosso litoral tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a Serra do Mar, que foi o desgaste que foi ocorrendo aos poucos e formando as nossas praias com a deposição
dessa areia, desse sedimento que o mar ia colocando, porque ele desgastava toda essa rocha, toda essa serra do mar. Mas o nível do mar, ao longo de todos esses milhões de anos, ele subiu e desceu ao longo de vários ciclos glaciares e fez com que esse subir e descer do mar ajudou a esculpir todo o nosso litoral e a desenhar as nossas praias e depositar toda a areia delas. Né? Então a gente deve, né? E a questão agora da Serra do Mar e as águas é muito importante e muito dependente um do outro, porque a Serra do Mar ela é basicamente uma muralha que está de frente a uma fonte de umidade constante, que é o oceano. Então, o oceano, como uma fonte de umidade constante, envia esses ventos úmidos para a Serra do Mar, e ao bater na Serra do Mar, esses ventos úmidos sobem, encontrando temperaturas menores e fazendo com que isso caia na forma de chuva, de água líquida. E essa água líquida pura escorre por milhares de pequenos rios. E eles vão se juntando em maiores rios e chegando até o mar. E esse é o caso, e esse é o ponto que eu queria chegar, né? Para a gente terminar essa explicação, porque tudo isso que eu falei tem tudo a ver com as águas, né? A gente tem uma grande serra em frente a um grande oceano quente e úmido, e através dessas características a gente tem água pura sendo fornecida ao longo de toda a serra, e essa água desce aqui para a nossa planície litorânea, tá? E não é por acaso. Toda essa história contribuiu para com que isso acontecesse. Ana, agradeço ao Lucas pela excelente aula aqui que apresentou aqui para nós. A gente vai entrar no segundo tópico, que é falar um pouquinho sobre o licenciamento da transposição e as suas principais intervenções. Então, aqui tem algumas fotografias que foram feitas durante essa saída do nosso grupo. Então, o que a gente pode olhar aqui é uma trilha que dá acesso até o Rio Sertãozinho, que é esse rio principal afluente do Itapanhaú, onde a Sabesp tem a intenção de desviar uma grande quantidade de água para o sistema do Alto Tietê. Então, quando nós chegamos lá, a gente constatou durante essa caminhada diversos cursos d'água, né? Então tem diversos riachos, pequenos riachos que deságua nesse grande rio, formando ele, né? Então, essa região toda que a gente andou e fotografou são as áreas onde estão previstas as obras. Então, essa área aqui, por exemplo, que é uma antiga trilha de acesso, ela vai ser utilizada para a instalação de tubulações. Essas tubulações que vão levar a água até esse sistema Ibiritiba-Mirim. Então, são áreas extremamente sensíveis, né? Essas fotos que eu mostrei anteriormente são áreas que vão ter deslocamento de veículos pesados, com material para poder fazer essas instalações. Então, logo de cara, a gente já sabe que vai ter um impacto na erosão do solo, né? Porque esses caminhões são caminhões pesados, vão carregar materiais pesados. Então, a gente já sabe que vai ter um impacto direto no solo e que com essa erosão pode acabar impactando diretamente esses pequenos riachos que a gente identificou ao longo do percurso. Já essa foto é do Rio Sertãozinho, tá? A gente chegou até o local onde eles querem instalar as bombas que vão reverter as águas do Rio Sertãozinho. Então dá para observar que é um rio, né, extenso, é largo ele, né? E tem as suas margens preservadas. E aqui é uma foto
do local exato aonde eles querem fazer a estação, né, com as bombas, né? Como no documento existe as coordenadas geográficas e o documento ele é público, né? O documento de licenciamento ambiental, a gente conseguiu ir até esse local com a coordenada geográfica e chegar exatamente no local que eles querem fazer essa intervenção que vai afetar diretamente esse local. Essa área, ela está diretamente conectada com o Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Bertioga. Então aqui você tem o deslocamento de diversas espécies da Mata Atlântica, né? Espécies inclusive sensíveis a grandes perturbações, né? E no projeto está previsto que no primeiro ano de execução dessa obra, as bombas elas vão funcionar com motor a diesel. Então, vocês imaginam, esse local ele fica a quilômetros, assim, de 15 a 20 quilômetros de um bairro, de uma casa. Então, esse local não tem nenhum tipo de ruído urbano. Os animais que vivem ali desconhecem esses tipos de impactos. Então, são inúmeros impactos que podem ocorrer com a instalação desse empreendimento. Então, de um ano para cá, o nosso grupo vem acompanhando com muita atenção o processo jurídico que está acontecendo lá na CETESB. E uma das últimas investidas da Sabesp foi pedir o faseamento da LI, que é a licença de instalação, que é uma das fases que todo empreendimento precisa passar para poder operar de fato. Então, primeiro o empreendedor ele solicita a LP, que é a licença prévia, onde ele vai apresentar alguns estudos mostrando a viabilidade daquele empreendimento. Logo após a LP vem a LI, que é a licença de instalação. Então, antes dele obter a licença de instalação, o empreendimento tem que apresentar uma série de documentos, de estudos, principalmente ambientais, para mostrar o que de fato vai ser impactado, como isso pode ser revertido ou minimizado esses impactos. Porém, o que aconteceu no caso do Itapanhaú foi algo que não é muito comum, que é pedir o faseamento da licença de instalação, é você fazer a licença de instalação em fases. Então, esse documento que eu estou apresentando aqui para vocês é o requerimento da licença de instalação prioridade 1, que eles chamam, né? E aí, nesse mapa, que está nesse documento, que eu queria mostrar para vocês, é justamente mostrando os locais de intervenções, tá? Então, aqui a gente consegue observar, essa linha amarela é todo o percurso que é realizado até chegar nesse local vermelho, em círculo vermelho, que é o local onde vai ser instalado a estação com as bombas para reverter as águas do Rio Sertãozinho, tá? E esses dois locais aqui, círculo roxo, essas áreas que eles estão chamando de canteiro lava-rodas e canteiro pioneiro, aonde eles querem utilizar como uma área que vai dar suporte para fazer outras intervenções, né, que seria a instalação dessas tubulações e da estação de tratamento da sucção da água, tá? Como vai ter desmatamento em área de Mata Atlântica, o órgão federal ele tem que se pronunciar por conta que isso está na lei da Mata Atlântica. Sim, e aí? Então, o nosso grupo vem acompanhando esse processo cuidadosamente. Nós produzimos um documento técnico, né, fazendo diversos apontamentos, que é esse documento que eu estou mostrando para vocês. Fez alguns pedidos, né? Entre eles, a gente pediu que 100% dos processos de desapropriação eles estejam regulados, regularizados em frente ao processo. A gente também pontuou e solicitou
que o Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista demonstre que a Sabesp vem cumprindo condicionantes de monitoramento telemétrico consistente, né, que diz respeito à questão da disponibilidade, né, de água e tudo mais. Nós também solicitamos uma vistoria técnica ao local, acompanhado de pesquisadores e corpo técnico independente, né? Porque esses processos de licenciamento ambiental são cheios de vícios. Então, o empreendedor ele contrata uma equipe técnica que ele quer para fazer o trabalho que ele solicita. Então, o que seria mais adequado nesses processos é que tivesse uma equipe técnica à parte, né, independente, para fazer os estudos e comparar esses estudos para ver se realmente é aquilo que eles estão dizendo está certo. Então a gente solicitou isso também e pedimos para demonstrar que os estudos feitos conseguiram contemplar todo o universo da Mata Atlântica, como exige a lei e a normativa que rege o trabalho do IBAMA, tá? Uma vez que já foram apontados que os estudos foram subestimados, né? Seja para a porção terrestre como para aquática. Então a gente fez um trabalho bem minucioso, foi bem trabalhoso também. A gente lê todos aqueles volumes de documentos que eles apresentam e a gente protocolou isso no IBAMA no dia 19 de maio, e no dia 21, para nossa surpresa, isso o nosso trabalho não foi levado em consideração, né? No dia 21, 2 dias depois que a gente protocolou isso no IBAMA, o IBAMA liberou a anuência para que aconteça o desmatamento nas áreas indicadas. Então, aqui nessa tela, estou apresentando para vocês a minuta de despacho feita pelo IBAMA, falando sobre o parecer conclusivo da anuência de supressão, que é o desmatamento de Mata Atlântica, em relação ao pedido feito pela Sabesp. Então, e o mínimo que a gente esperava, né, dentro das legalidades, era que o nosso trabalho fosse levado em consideração, que ao menos a gente recebesse uma resposta, um e-mail, falando que o nosso trabalho foi visto, foi lido pelos técnicos, e não foi isso que aconteceu. E isso é muito preocupante, principalmente devido ao atual cenário que a gente está vivendo no país, né? Onde a gente vê o desmonte da pasta ambiental, principalmente no que diz respeito aos órgãos ambientais, né? E aí eu queria mostrar para o pessoal, para eles poderem entender realmente a dimensão do que a gente está falando. Aqui, se você ver na minha tela, você vai ver, primeiro que eu vou começar um pouco mais aberto. Aqui nós vemos todo o litoral de São Paulo, na região de Bertioga. Se a gente se aproximar mais, a gente já consegue ver o curso do rio Itapanhaú. Esse é aquele trecho da rodovia Mogi Bertioga, onde você vê aquela cachoeira gigantesca, que é a cachoeira do Elefante, e que muita gente para observar a beleza disso. Agora, se você continua subindo a rodovia Mogi Bertioga em direção a Mogi, você passa por cima do rio Guacá, que é um dos rios do rio Itapanhaú, e aí você passa por cima do rio Sertãozinho. Basicamente, galera, se isso acontecer, essa transposição for consolidada, que é o caminho que está tomando, apesar dos nossos esforços e estudos, esse rio, quando nós passarmos por ele, ele vai estar muito diferente do que ele é hoje, com pouquíssima água.
Nós não sabemos exatamente quanto de água e qual vai ser o aspecto. E a gente sabe que essa cachoeira, que é a que a gente vê da rodovia, que é a Cachoeira do Elefante, muito provavelmente ela vai ser mais um paredão rochoso do que uma grande cachoeira escaldante, com fumaça e tudo mais, da maneira como ela é hoje. Então vai ser uma grande perda, porque o potencial que esse lugar tem é gigantesco a nível de turismo, principalmente. É? E eu queria dizer, embasando na fala do Rafa sobre a questão da necessidade dessa obra, eu gostaria de saber, realmente, será que é preciso nós fazermos uma obra dessa para garantir que as pessoas de São Paulo e a região metropolitana tenham água? Será que não? Porque um dos meus comentários primários para o Rafa, dentro desse processo de estudo, foi: Rafa, será que é realmente necessário tudo isso para garantir água? Por que será que eles não pensam em corrigir o sistema, por exemplo, o sistema Auto-Tietê, e todas as falhas, todos os vazamentos, todos os problemas de captação, em vez de desviar um curso natural de milhões de anos? Por que fazer isso? É igual a gente tapar um buraco, né, e não resolver a raiz do problema. Se nós continuarmos nessa tendência em desviar rios, nós nunca vamos resolver o nosso problema de fato, que a eficiência é um modo como a gente lida com a água. E eu queria destacar uma coisa que eu observei hoje, num, numa caminhada minha junto de um amigo que é geólogo, numa conversa nossa. Aqui na nossa conversa, Rafa, eu enviei para você um vídeo que é muito triste. Existe uma estação da Sabesp, onde a gente verifica, eu vou diminuir o som, a gente verifica o problema que eu estou falando, o problema de gestão, né? Aqui você vê uma estação de captação de água natural que fica aqui no litoral de São Paulo. Hoje, eu, nas minhas caminhadas, fotografando as árvores, pude passar ao lado dessa estação de captação de água. E ela é uma estação que, basicamente, está transbordando água para toda a área ao redor, a floresta, o solo, e olha a maneira como eles lidam com a água. Então, falar que não existe uma falta de gestão adequada da água não é verdade, porque realmente a água não está sendo levada a sério. E no nosso, como eu expliquei na minha apresentação, a gente tem muita sorte. A gente que mora aqui no litoral de São Paulo, em toda essa extensão, porque a gente recebe água pura 24 horas por dia. E olha o que alguns sistemas precários, ou públicos, ou ora privados, eu não sei qual é a situação, olha o que eles fazem com a água. Eu diria que seria muito melhor, primeiro, melhorar esse sistema, deixar ele mais eficiente, e numa última e desesperada opção, a gente transpor, desviar um curso natural, que pode ter milhões de anos intacto e que muitas espécies dependem. Por isso que o meu ponto sempre foi, realmente, será que é necessário realizar essa transposição, visto que o nosso sistema não é perfeito? Se um sistema rudimentar desse, pequeno, já é assim, imagina um grande sistema, as proporções são maiores, então a perda de água pode ser muito maior. Então eu queria dizer parabéns para o grupo, parabéns para o movimento contra a transposição do Rio Itapanhão, porque realmente a gente levanta uma reflexão de que será que realmente, pessoal, seres humanos, será que é necessário a gente fazer isso agora? Porque pode ter danos que são irreversíveis. Considerando o ponto de vista da botânica, você diminuindo o volume de água de todo esse trajeto enorme que é o rio Itapanhaú,
você vai diminuir basicamente o fornecimento de água para essas plantas e para todo esse conjunto de seres que vive aqui. E há uma questão também, chegando perto do mar, a gente já vê uma vegetação muito específica, que é o manguezal. Digamos que essa água aqui do manguezal, ela fica mais salobra, fica mais salgada, com a diminuição da água doce que desce aqui pelo rio Itapanhaú. Então, a gente tem diversos prejuízos, né? A gente, na verdade, não sabe quais serão exatamente os danos ambientais. Por isso que o Sim. Rafa e o estudo como um todo o grupo do Movimento Salve o Rio Itapanhaú destacou uma série de dúvidas, porque realmente elas existem. E dizer alguma certeza ou que isso vai dar certo não é verdade, porque a gente não sabe se isso vai resolver o problema da gigantesca São Paulo, que não para de crescer, é praticamente um monstro, a cidade de São Paulo, e que precisa cada vez mais de água. Aliás, ela está aqui, crescendo cada vez mais, e a Serra do Mar já está aqui, bem próxima. Até onde isso vai? Né? Fica a nossa dúvida. E quantos rios isso vai custar? Verdade. De mais Perfeita seriedade, de colocação. empresas sérias, trabalhando para fornecimento, captação, distribuição de água, com máxima eficiência, para a gente evitar esses problemas, tá? E nessa eu deixo a minha Bacana. fala para você encerrar, Rafa, era o que eu queria dizer. Bom, o movimento vem realizando diversos eventos e ações desde que as intenções dessa obra começou a rondar aqui a nossa região. Então é importante destacar o trabalho de alguns ativistas que já faziam alguns trabalhos aqui na região pela preservação da natureza e o conhecimento técnico também dessas pessoas em acompanhar esse processo jurídico, em organizar eventos e ações para divulgar esses trabalhos para as pessoas, porque são informações que não podem ficar somente conosco, tem que ser divulgado, Então, divulgar né? informação Então, para o povo é essencial para eles com tomarem nota certeza. dessas coisas. Sim. Então, a princípio, a gente sempre conta com a colaboração e o apoio de todos, porque o trabalho que a gente faz, acima de tudo, ele é em defesa da vida, né? Quem defende a natureza defende a vida, né? Não está defendendo a floresta, está defendendo a água, está defendendo a vida dos animais, está defendendo os remédios, como você mesmo colocou, né? A biodiversidade, porque sem a natureza a gente não consegue viver, né? Muitas pessoas não conseguem fazer essa associação, mas é o que é a realidade. Então, o nosso trabalho, acima de tudo, é em defesa da vida como um todo. Então, todos deveriam se engajar nessa luta. E para que as pessoas possam nos ajudar, primeiramente, elas precisam acompanhar o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, do que se trata essa luta, né? Então, a gente tem as nossas redes sociais, por onde a gente comunica os trabalhos, comunica tudo que a gente está fazendo, né? Que é o Facebook e o Instagram do movimento. Tá? Esse vídeo vai estar sendo publicado na própria página do movimento. Sim. Então aqui é a página do movimento Salve o Rio Itapanhaú, tá como não a transposição do Rio Itapanhaú. Lá tem bastante material, desde o primeiro ato que a gente fez em 2017, todas as audiências públicas, vídeos, fotos, todas as ações, todos os trabalhos lá na página do movimento, no Facebook. A gente também tem um perfil no Instagram, onde a gente vem movimentando com vídeos, fotos, divulgação de eventos, assim como esse que está acontecendo hoje, está sendo divulgado através das nossas redes. Então é super importante o apoio de vocês, assim como eu falei no início da transmissão,
que vocês possam interagir conosco, curtindo, comentando, compartilhando, porque nesses processos jurídicos, a opinião pública ela é levada em consideração. Então, a partir do momento que tem a população interagindo com as nossas redes, a gente consegue demonstrar o apelo que o movimento tem, né? Então, é muito importante. E devido agora a essa situação do isolamento, a gente tem feito os trabalhos de casa, né? Então, todo esse processo que aconteceu do IBAMA agora, ele é recente, ele é do mês passado. Então, mesmo com a pandemia, a gente se esforçou bastante para produzir esse documento, para se posicionar mais uma vez, fazer os nossos apontamentos e para dar seguimento nesse trabalho, a gente teve essa ideia de realizar esse ciclo de webséries para discutir um pouco sobre os impactos diretos que essa obra vai causar. Hoje, o Lucas falou um pouco sobre a flora, a gente vai ter outros que vai falar sobre as aves, vai falar sobre a questão aqui do rio, dos manguezais. Então, a ajuda também que pode ter das pessoas é compartilhando esses eventos, participando, para que a gente possa cada vez mais construir esse conhecimento coletivo e nos unir em defesa De nós desse nosso mesmos, patrimônio natural, tá? né? Eu queria aproveitar, Rafa, e agradecer, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado por você existir e fazer esse esforço. Você, o Geraldo, o Cadu, todo mundo, eu queria agradecer. E também qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo também. A gente faz isso voluntariamente, mas a gente sabe que é importante, é um marco, essas coisas que a gente faz na história. E conta comigo, tá bom? Aqui é o nosso abaixo-assinado que está na internet. Se vocês escreverem não a transposição do Rio Itapanhaú, vai aparecer essa plataforma, o Bugio, que é uma plataforma do Greenpeace para construção de abaixo-assinado. Então, a gente organizou esse abaixo-assinado e ele já conta com 7.145 assinaturas. Então, a gente pede para que quem não assinou possa nos ajudar assinando, compartilhando com a sua rede de contato, pedindo para que as pessoas apoiem a nossa luta. E assim a gente segue firme, unido, em defesa desse importante curso d'água, o rio mais importante aqui da nossa região, mais extenso aqui da nossa região, que beneficia centenas de pessoas, desde das captações de água das cidades até a pesca, o ecoturismo, tudo que envolve a preservação desse rio. A gente continua em luta, em defesa desse importante recurso para a nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam aqui e deixar o convite para a nossa próxima conversa dessa websérie, que será na segunda-feira que vem. Então, acompanhe nas nossas redes sociais, a gente vai fazer a divulgação do próximo encontro e aguardamos vocês para mais essa conversa super importante em defesa do Rio Itapanhaú. Salve o Rio Itapanhaú!